Boa tarde, nós estamos aqui com o Adalberto Maluf, diretor da BYD, e o Adalberto vai contar um pouco para nós o que a BYD está fazendo no mundo e aqui no Brasil. Adalberto, boa tarde, conta para nós um pouco sua carreira, sua trajetória profissional e quais são os próximos passos da BYD aqui no Brasil. Boa tarde, né? Obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar um pouco sobre a BYD, sobre o setor todo de energia limpa, mobilidade elétrica. A nossa empresa é uma empresa de sonhos, né? Build Your Dreams, o sonho de um pesquisador do governo chinês, um cara que revolucionou as baterias de lítio moderna, né? Eu, inclusive, quando eu trabalhava na Fundação Clinton, eu coordenei um projeto do Banco Interamericano e há uns 6, 7 anos atrás eu conheci a BYD, que eles estavam começando a levar os seus ônibus elétricos para fora da China. Então, a BYD, naquela época, teve os testes, foi o melhor ônibus elétrico de todos, acabei conhecendo a empresa, sendo o primeiro funcionário aqui no Brasil, e foi naquela época que começou essa trajetória internacional da BYD, que hoje se transformou numa referência. A BYD é a maior fabricante de veículos elétricos do mundo. Tem uma fábrica, inclusive, aqui no Brasil, Sim, né? Temos uma fábrica de ônibus elétrico lá em Campinas, no interior de São Paulo. Já temos ônibus elétricos operando em 8 cidades do Brasil. Eu tenho visto alguns anúncios, no Brasil inteiro já tem, né? Sim, sim, temos caminhões de lixo, caminhões de logística, carros para táxi, Uber. São ainda projetos relativamente pilotos, né? O máximo é frotas de 10, 15. Mas bem linkado com mobilidade elétrica. É o assunto no Brasil e no mundo inteiro, né? Sim, é claro que lá fora a mobilidade elétrica vem crescendo a uma velocidade muito maior do que aqui. Infelizmente, o Brasil, a gente ainda não tem a mesma isonomia fiscal. Um veículo elétrico paga mais imposto do que um carro a combustão. Você tem hoje uma pressão global muito grande para reduzir emissões de poluentes, seja de gases de efeito estufa, seja de poluentes locais. Mas, infelizmente, no Brasil, essa agenda ambiental ainda não deslanchou tanto. É claro que o contexto brasileiro é um contexto diferente, a gente tem os biocombustíveis, eles têm um papel muito importante, mas existe uma complementariedade muito grande entre a eletromobilidade e os biocombustíveis associada à energia limpa, né? Existe uma conta que é feita, se eu pegar 1 hectare de plantar cana e esse etanol colocar num veículo, ele vai dar mais ou menos 1,5 volta na Terra. Poxa, considerável, né? Que é um valor grande. Agora, se eu pegar esse mesmo hectare, colocar a planta solar e colocar um carro elétrico, ele vai dar quase 150 voltas na Terra. Então, a eficiência da solução mobilidade, energia solar fotovoltaica com mobilidade elétrica é uma tendência que não tem mais volta. Existe até um próprio estudo da Bloomberg New Energy Finance falando que a indústria automobilística toda, como nós a conhecemos no mundo, vai começar a ser desmantelada a partir de 2020. Ou seja, o ano que vem. Vocês têm um plano estratégico para atuar nesse mercado especificamente, um mercado tão concorrido como esse? Claro. Bem, hoje, mais de 50% dos veículos fabricados pela BYD já são 100% elétricos. Então, a gente fabrica... São elétricos, não híbridos. Elétricos, né? A gente fabrica na média de 500 mil veículos, né? O ano passado foram, 2 anos atrás, 400 mil, o ano passado 520 mil, próximo ano a nossa projeção é chegar a 800 mil veículos, com um share aí de 50 e poucos por cento, já 100% elétrico, o que nos coloca como uma das grandes de market share, e de veículos elétricos puros nós somos a maior, né? O ano passado a gente ganhou novamente da Tesla, todas as grandes globais, e a gente continua crescendo muito e apostando muito nisso. E a energia limpa, como um todo, ela vai continuar crescendo muito atrelada às políticas do governo chinês, né? A gente tem hoje na China uma política muito estruturada, baseada em 3 grandes pilares de redução da poluição local, redução da segurança energética, então a redução da importação de combustível fóssil e o desenvolvimento da indústria nacional. Então hoje mais de 50% dos painéis solares fotovoltaicos vendidos no mundo são vendidos na China. Esse é um ponto interessante que eu queria falar. Eu sei que a BYD também é fortíssimo na área solar fotovoltaica, né? Parece que inclusive está produzindo módulos aqui no Brasil. Fala um pouco desse setor que está crescendo tanto aqui no mercado brasileiro agora. Claro. E qual a posição de vocês em relação às outras empresas? Nós temos uma fábrica em Campinas, né? Eu acho que hoje talvez a nossa fábrica seja a maior fábrica em operação no Brasil de módulos solares fotovoltaicos. A gente nos 2 primeiros anos, 2 anos e meio, a gente só vendeu para grandes projetos.
que eram os projetos que ganhavam os leilões, né? Então aqueles grandes players como Engie, AES, né, Skytech, grandes, te entregou aí praticamente 800 megas. Produzidos aqui no Brasil? A maioria é produzido no Brasil, mas uma parte importada. E aí já no final do ano passado a gente entrou para vender para geração distribuída. Então agora a gente já está atingindo aí quase 950 megas entregues no mercado brasileiro. Só para GD, somando os dois? Somando os dois, né? Então hoje, somar os dois setores, GD e GC, provavelmente nós somos o segundo maior player do mercado brasileiro. Vocês priorizam um setor ou outro, só centralizado? A gente vendeu... Vocês têm uma cadeia de distribuição que atende os dois mercados? A gente vendeu muito para a geração centralizada porque a gente produz um módulo um pouco mais caro, um módulo de melhor qualidade, né? Um módulo vidro-vidro sem EVA. A gente está falando de 50 anos de vida útil. Então, quem compra esse produto mais caro, em geral, são os grandes projetos, que ele tem um payback diferente, ele faz uma conta diferente. Aí, quando a gente teve que mudar para vender para a geração distribuída, a gente optou também para fazer um produto mais compatível com a realidade do mercado. Então, a gente produz hoje módulos convencionais, tanto monoPERC como polyPERC. Também estamos fazendo bifacial, estamos fazendo half cell, ainda se diferenciando um pouco do mercado, porque a gente produz um produtinho um pouco mais caro, né? Um produto que tem um valor agregado maior, mas a receptividade no mercado de geração distribuída foi muito grande. A própria pesquisa da Greener, né? No final do ano passado, a BYD era número 5 no índice de capilaridade de vendas, com 16%, né? E já na pesquisa do começo do ano, quer dizer, de outubro até março, mais ou menos, a gente já passou todo mundo e chegou em segundo lugar, com 38% de capilaridade. Então, significa que mais de 1/3 das EPCs do Brasil, hoje dos instaladores, já estão oferecendo painéis BYD. Pela trajetória de crescimento, a gente vai continuar crescendo, enquanto as outras estão decaindo. E provavelmente aí no final desse ano a gente vai ter uma briga aí para ver quem lidera o mercado. Não, eu acho que uma briga boa, amigável, porque obviamente é um setor que vai crescer muito, né? A gente vê os números globais. Todos os números mostram um crescimento vertiginoso, no mundo e no Brasil. E o Brasil é uma liderança importante em vários itens de energias limpas do mundo. A gente é líder em biocombustíveis, a gente é líder em biomassa, em eólica, em biodiversidade, em florestas, e a nossa irradiação solar é uma das melhores do mundo, né? Aquele exemplo temos sempre... Temos a faca e o queijo na mão, só depende de nós. Né? Temos tudo para ser, eu tenho certeza que o Brasil vai continuar crescendo em números assim muito grandes, então vai ter espaço para todo mundo. Até o começo desse ano a gente só tinha um grande distribuidor, né? Só a Aldo que vendia produtos BYD. Agora, nesse primeiro semestre, praticamente todos os outros, né? Todos os distribuidores a gente tem aí pelo menos uns 7, 8 dos 10 maiores distribuidores vendendo produtos BYD. Nós temos um diferencial também em relação ao nosso principal concorrente no mercado brasileiro, que a gente nunca vende para o cliente final. Para não concorrer. Para não concorrer, quer dizer, nós somos a segunda maior fabricante de celulares do mundo e eu tenho certeza que você nunca viu um celular marca BYD, né? Não, pelo menos não me lembro. A gente é a terceira maior fabricante de componentes para laptop do mundo e nunca viu um laptop BYD. Então, a gente sente isso. Tem muitos distribuidores, muitas EPCs que começaram a ver alguns concorrentes aí nossos do mercado como concorrentes diretos, porque ao mesmo tempo que ele vendia aquele painel, você tinha um distribuidor com condições diferenciadas, atuando e brigando com ele no mesmo cliente. Então, a gente sentiu essa migração, foi uma migração em massa, a gente tem muitos distribuidores hoje, isso se mostrou muito nos números da Greener, e o nosso crescimento de market share. Né? A gente já tinha ali a posição de segundo, terceiro de market share no mercado, com certeza a gente se consolida em segundo, e dependendo como crescer o mercado esse ano, a gente pode terminar até o ano como número 1. Ótimo. De market share no mercado brasileiro. Chegar primeiro é fácil, né? Difícil se manter em primeiro. Aproveitando, você sabe que a gente está tendo a revisão da 482, a gente teve a chamada pública esse ano, a audiência pública esse ano, já até terminaram essa fase, agora vai vir a fase seguinte, e tudo sinaliza que no meio do ano que vem que vão finalizar esse processo. Junto com isso, concomitantemente, estão vindo as baterias, storage, entrando forte no mercado. Qual o plano da BYD? Bem, a BYD surgiu como uma fabricante de bateria, né? O nosso fundador
o químico mais premiado do mundo, talvez, né? Já ganhou prêmios da ONU, Fire Energy, que é o Oscar do setor energético. Ele, quando inventou as baterias de lítio, os japoneses faziam ela por $10 uma célula, ele começou a fazer por $1. Né? Então esse é o core da BYD, por mais que a gente tenha ido para fabricar veículos, monotrilhos, todo tipo de produto diversificado, bateria é o nosso centro. E é aí que a gente tem um grande diferencial tecnológico. A gente está inaugurando uma fábrica agora no segundo semestre, uma fábrica de bateria de lítio lá em Manaus. Essa fábrica vai prover baterias tanto para veículos quanto para sistemas estacionários, sistemas de armazenamento de energia. A gente começou a vender inicialmente só com um distribuidor, né, a Aldo, as chamadas B-Box, aqueles pequenos pacotes de bateria até 13,8 kWh. Instalamos aí, os parceiros da Aldo instalaram mais ou menos 3 MWh já no Brasil, quer dizer, um número relevante, inclusive eu mesmo me surpreendi com os primeiros dados. E agora, nesses últimos meses, a gente vê outros distribuidores entrando bastante nesse setor. A tendência, então, é esse mercado aumentar bastante. Um mercado que vai crescer muito. Vai mudar todos os modelos de negócio que existem hoje em geração. Claro que hoje eu acho que uns 60%, 70% das baterias nossas em aplicação no Brasil são para sistemas off-grid. A gente ainda não tem a regulamentação bem finalizada, a mudança da 482, todas essas questões da tarifa binômia, mas certamente vai criar um mercado muito importante, porque a bateria ela pode não só ser usada como off-grid, junto também em sistemas solares, a gente tem os sistemas híbridos, quanto ela pode ser utilizada muito para o peak shaving. A gente já tem hoje gente colocando baterias para operar em horário de pico e a conta fecha. Então, assim como o mundo todo, a bateria em pequena escala vem crescendo, eu tenho certeza que essas pequenas aplicações vão fazer parte dessa rede inteligente. A nível global, a gente tem um processo tão forte quanto no setor automotivo, é a grande transformação no setor elétrico. Está falando em geração distribuída, digitalização, um processo de descarbonização, aqueles 3Ds. Inclusive o Fórum Econômico Mundial, o World Economic Forum, fala que o veículo elétrico, na verdade, ele vai ser o centro de uma mudança de paradigma. Porque você vai ter o carro elétrico, no horário de pico você vai chegar na sua casa, uma bateria que você vai tirar a sua casa da rede. Que ainda te leva de um lugar para outro. Te leva de um lugar para o outro. Então, por diferenciação de tarifa, quando você tiver diferentes tarifas, horário de pico, fora de pico, certamente esse veículo elétrico vai ter essa função. Ele chega no horário de pico, tira a sua casa, às vezes você vai ter uma outra bateria pequena ali na sua casa, um sistema solar. Quer dizer, a digitalização tende a empoderar muito o consumidor, a poder fazer escolhas, como ele consome a sua própria energia, como ele gera a sua própria energia. Então, esse novo mundo, onde o veículo elétrico ele vai ser centro de uma mobilidade autônoma, cada vez mais conectada, de serviços compartilhados, então isso vai mudar vários setores de distribuição, de consumo nas cidades, como as mercadorias e as pessoas vão se locomover pela cidade, vai ser drasticamente transformado nos próximos anos. Os modelos de negócios todos que envolvem isso. Com certeza. E do lado do setor energético também. Não vai fazer muito mais sentido você ter grandes hidrelétricas, armazenamento de energia em água, se você vai poder armazenar, por exemplo, energia do vento. É o nosso sonho, a gente vai poder ter lá o vento armazenando energia em baterias, ou no seu próprio veículo elétrico, mas o processo de digitalização do setor elétrico, ele vai permitir a criação de muitas soluções tecnológicas que vão mudar. Descarbonização e distribuição. Claro. Eu não sei quem vai controlar qual sistema, se vai ser seu celular, o seu carro, a sua casa. Com a 5G com certeza vai ser tudo controlado em tempo real. Tudo vai ser integrado. Então, a gente só tem que estar preparado para essas mudanças que estão vindo aqui. Roberto, eu agradeço muito. Eu gostaria de fazer 1 hora de entrevista contigo. Eu sei que você tem assunto pra caramba. Muito obrigado pelas informações que você deu. Espero de novo estar conversando com você. Imagina, é um privilégio. Estamos sempre à disposição. Okay. Abraço. Tá bom, tudo ótimo.